Privatizações, você é a favor ou contra? Bom, bora ver isso aqui? Canal Spectrum, para quem quer saber de onde é que é esse debate aqui, e a gente vai partir daí. Demorou? Bora. As privatizações são necessárias para equilibrar as contas públicas. Se alguém concorda, pode vir. Beleza. Então pode vir todos os que discordam. Bom, na verdade, assim, a gente sempre que... Para começar aqui, hoje a gente vai ter aulas, né? Aulas e aulas, porque aqui a gente só tá vendo gente qualificada, né? Pelo menos do lado do pessoal que é contra, né? O Jones Manuel, tem o Jones Manuel, Humberto Matos, aqui eles estudam muito economia, né? Eles falam muito sobre, né? Explicam muito bem. Então, provavelmente, a gente vai assistir bastante coisa e eu vou aprender bastante coisa, porque eu não me aprofundo muito, né, nos meus estudos em economia, né? Eu entendo, né? Eu pego ali, estudo e tal, mas eu não sou um grande conhecedor, não me aprofundo a fundo, né? Não tá muito na minha área, mas eu gosto de ouvir muito eles falando sobre isso aqui, gosto de estudar sobre, né? Ainda não fui a fundo, pretendo ir mais, né? Mas vai ser bastante interessante esse debate aqui. Houve qualquer campanha pró-privatização, sempre vem essa discussão. As contas públicas, sempre vem a discussão de que é necessário equilibrar as contas públicas, que as empresas estatais representam um gasto, um peso para o Estado, uma ineficiência para o Estado. Como eu já disse, vai ser muito bom a gente ouvir isso aqui, porque é ano de eleição, né? A galera liberal vai fazer uma força para vender que é preciso essas privatizações, e a gente sabe que não é esse o caminho, né? E tem mais coisas a desagregar do que agregar uma privatização, né? Enfim, vai ser interessante esse debate. E com a desculpa de equilibrar o orçamento, de reduzir o déficit, acaba sempre se levando adiante os processos de privatização. E isso é falso, porque o Estado que emite a própria moeda, que tem reservas em dólar suficientes, ele não precisa se financiar recorrendo à iniciativa privada. Na verdade, é o contrário. O superávit da iniciativa privada é o déficit público. Portanto, a iniciativa privada ela precisa do déficit público para garantir o seu superávit. Isso é uma identidade contábil. Claro, eu estou aqui descontando a relação com o estrangeiro, mas de maneira geral, as empresas estatais, elas têm uma função social. Hoje é momento telecurso, rapaziada. É isso aí, MC. Hoje é momento telecurso, mano. Vai ter bastante coisa deles aqui, porque eles têm bastante materialidade pra falar, eles têm bastante conteúdo, né? Eles trazem bastante embasamento. E a gente já viu a cara da rapaziada ali que é a favor da privatização, vão tentar lenhar o pessoal. Uma função estratégica. Elas não devem existir necessariamente para gerar lucro, para equilibrar contas públicas, não. Elas existem para prestar serviços e para ajudar no desenvolvimento do país, na infraestrutura do país. A gente tem muitos casos no mundo inteiro onde foram privatizadas empresas estruturais, empresas que operam em monopólios naturais e em praticamente todos esses casos o que a gente teve foram reversões das privatizações ou muitos problemas nas privatizações. A gente teve problemas na prestação do serviço, enquanto que as contas públicas elas não se resolvem a partir dessa chave. Porra, e a gente já pode falar aqui de São Paulo, né? Os caras privatizou ano passado a Sabesp e as contas já vieram como já, né? Caramba, velho, vem arrebentando, né? E o trampo piorou pra caramba, né? Manutenção de esgoto, essas coisas. Eletropaulo eu nem vou falar, né? Começou o verão, chuva desmontou São Paulo aqui, dias e dias sem luz. E nada da Enel resolver. Os caras lá na Itália recebendo dinheiro da gente, ó, e tudo tranquilão. Elas não conseguem se equilibrar vendendo patrimônio público. Por quê? Porque o patrimônio público é do povo. Portanto, toda empresa nacional, toda empresa estatal, ela tem uma função e a função dela não é gerar lucro, não é equilibrar as contas públicas. A função das estatais é reduzir a desigualdade social, ajudar no desenvolvimento, melhorar a infraestrutura, prestar serviços essenciais e por aí vai. Então,
Fica claro que essa desculpa de equilibrar as contas públicas vendendo patrimônio público, além de ser desnecessário, é falso. Olá pessoal, eu sou Humberto Matos, sou propagandista, agitador, comunista no YouTube desde 2015, sou educador popular da educação básica desde 2005, sou um militante do PCdoB do Rio Grande do Sul, pré-candidato a deputado estadual. E vim aqui para defender uma economia popular, defender... O Humberto é da hora pra caramba. Às vezes eu vou nos eventos, né, que me convidam pra ir e tal, né, e nos últimos eu tive a possibilidade de conversar e ficar um tempo assim sentado, trocando ideia, tomando uma cerveja. É gente boa, viu? Sangue bom. Um Estado a serviço dos trabalhadores, contra as privatizações que visam apenas o lucro. Convido todo mundo a assistir o episódio e a acompanhar meu trabalho, caso vocês ainda não conheçam. Veja, essa afirmação é equivocada, além dos elementos colocados por Humberto, o debate sobre equilíbrio das contas públicas no Brasil, feito pelos liberais e neoliberais, é um debate falso, porque parte-se da premissa de só olhar o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, geração de emprego, e ignorar o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros e serviços da dívida pública. Evidentemente, algum liberal vai falar: mas o Estado está gastando muito com serviços da dívida porque o Estado está gastando mais do que arrecada, porque ele está gastando demais. Isso é falso. Basta pegar os dados. De 1998 a 2014, foi o período histórico em que o Estado brasileiro mais fez superávit primário. Se eu fosse de direita, cuzão, eu já ia falar, olha o comunista com Force One no pé, né? Porque esse Nike Force One que o Jones está aqui é muito louco. É isso. Ele arrecadou mais do que gastou. Nesse período, o superávit primário foi da ordem, aliás, o superávit fiscal foi da ordem de 1,6 trilhão, em 1998 até 2014. Já o gasto com juros e serviços da dívida pública foi de 4 trilhões de reais, com T de tapioca. Então, no período, o governo FHC se estava cortando gastos, privatizando tudo, fazendo gigantescos superávites primários. No primeiro governo Lula, que também estava se fazendo gigantescos superávites primários, mantendo a taxa de juros lá em cima para equilibrar as contas públicas. Nesse período, a gente teve 4 trilhões pagos de juros e serviços da dívida pública. Repare que esse debate sobre o equilíbrio das contas públicas, ele nunca se propõe a enfrentar o gasto financeiro do Estado, que está na casa de 1 trilhão de reais por ano, porque o Brasil mantém uma das maiores taxas de juros do mundo. Agora, é legal que, né, tipo, eles falam, já tem um fast check, né? Com certeza vai ter da galera lá, né? Espero, né, que tenha, né? Porque para confirmar o que eles estão falando. Mas eles aqui, eles vêm, cara, é muito dado, é dado em cima de dado, né? A galera vem muito munida, né, de conhecimento para poder entrar nos debates desses, né? Na casa de 15%, assim como não se propõe a fazer coisas básicas, como enfrentar a dívida ativa da União. O que é isso? É a dívida que empresas têm com os cofres públicos. Esse número está na casa de 3 trilhões de reais. 3 trilhões, com T de tapioca. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, com um banco ou com uma loja, seu nome vai logo para o SPC e para o Serasa. Os grandes empresários no Brasil têm dívidas trilionárias com o governo e nada acontece, sem falar no quase 1 trilhão por ano que é dado de isenções fiscais para as grandes empresas. Então, se você pega o... Debate deveria ser assim. Porra, concordo demais, mano. Concordo demais, porque aí você sempre tá debatendo ideia, né? Fora debatendo a ideia ali, né? Você pode fazer o check depois, né? Confirmar as paradas, né? Mas muitos, né? Por exemplo, a gente assistiu aqui o do Cogos, ou tentou pelo menos assistir o do Cogos. Mano, não dá, né? Aí ali é achismo em cima de achismo, né? E grosseria em cima de grosseria, né? Porque aí é uma galera que é bitolada, que é... Como é que tem outro nome pra esse pessoal? Incel pra caramba, né? Que
aí eles ficam naquele mundo deles lá, de Discord, né? Fazendo uma conjectura do mundo e eles acreditam naquilo ali, tá ligado? Então, e aí eles tentam convencer a gente que aquilo ali é o certo, né? E aí é dose. Mas sim, cara. Mais uns o povo só vai apanhar. Exato, tem uns que o povo só vai tomar lenhada. O gasto financeiro do Estado com juros e serviço à dívida pública dá 1 trilhão. Você pega a dívida ativa das grandes empresas com o governo, dá 3 trilhões. Se você pega as desonerações fiscais, dá quase 1 trilhão. A gente está falando aqui de 5 trilhões de reais. Então, quando vem se falar em equilíbrio das contas públicas, vai falar que o problema são empresas públicas, o problema é os Correios, é saúde, é educação, é BPC, é aposentadoria, tudo discursos ideológicos que servem para atacar direitos da classe trabalhadora e fragilizar serviços públicos. Olá, meu nome é Jones Manuel, sou professor, educador e comunicador popular, mestre e doutorando em serviço social. Eu só queria saber como é que o Jones roda o Brasil inteiro, tá dando palestra, tá fazendo doutorado, tá fazendo isso, tá militando e o cara consegue manter 45 de braço, mano. Maluco, porra, ele treina, sai do avião puxando ferro, porra, não tem como, mano. O cara sempre bota o shape o ano inteiro, pô. Além de militante comunista. Hoje a gente vai participar de um debate contra e a favor privatizações. A gente vai mostrar que a ideologia neoliberal representa um projeto político nos interesses da classe dominante interna, dos endinheirados do Brasil e do capital estrangeiro. É um projeto político e econômico que vem causando destruição no Brasil, que destrói empregos qualificados, que piora os serviços públicos, que destrói o meio ambiente, que concentra renda, riqueza e propriedade e faz com que o Brasil nunca seja o suco. Será? Não sei não, hein, mano. País do futuro, como é prometido há tantas décadas. Nesse debate, a gente vai ter a oportunidade de dar vários exemplos concretos de como a privatização significa pura e simplesmente a piora dos serviços públicos e a concentração de poder econômico e político na mão de grandes empresários. O metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, foi o primeiro a ser privatizado no Brasil e hoje tem a tarifa mais cara do país inteiro. Pô, eu fui dar um rolê no Rio à mão e eu fiquei surpreso, mano. Eu acho que na época eu paguei 7, isso em 2021, paguei 7,40, deve estar uns R$8 agora a passagem de metrô lá no Rio de Janeiro. Fiquei, porra, em São Paulo aqui todo ano fica caro, né? Esse ano aumentou mais 20 centavos, tá 5,40, né? O que eu já acho absurdo, porque aqui a gente pagava R$2, tá ligado? Mas pagar 8 conto numa passagem, mano, é dose. O metrô de BH foi privatizado durante o governo Bolsonaro e desde que ele foi privatizado o serviço não melhorou e a tarifa subiu 28%. A gente também vai ter a oportunidade de debater muito o espantalho preferido dos liberais, que é a Petrobras. A gente vai mostrar que a privatização das refinarias da Petrobras aumentou o preço do combustível para a classe trabalhadora da Bahia ou do norte do Brasil, principalmente do Amazonas. A gente também vai ter a oportunidade de mostrar, no decorrer do debate, que a ideologia liberal de equilíbrio das contas públicas, de corte de gastos, é só uma retórica para atacar o gasto público em saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura, assistência social, desenvolvimento de complexidade produtiva, porque nenhum país capitalista do mundo atua economicamente com superávites fiscais. O que os liberais defendem é uma mera ideologia sem lastro científico, sem base na realidade, e eles basicamente, como diria o grande Karl Marx, são porta-vozes do grande capital. Eu espero que isso fique claro para todos e todas no decorrer desse debate. Na apresentação, eu acho que eu esqueci de dizer o dado mais importante. Eu sou pernambucano, daquele que é o estado mais bonito do Brasil. Então, acompanha com a gente que vai ser um debate muito produtivo e muito informativo. Eu não sou contra, obviamente sou a favor das privatizações, mas não com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Se a gente pega, por exemplo, o déficit das empresas estatais no ano passado, 2025... Agora que vai começar, porque agora a galera vai começar a dar umas atacadas, né? E aí que começa a ação. A gente vê que isso não altera o resultado fiscal.
Eu confesso que nunca imaginei que estaria de acordo com o Jones, em termos do que poderia ser feito se o governo gastasse menos e gastasse melhor. E essa situação das empresas estatais tem um problema não apenas do dinheiro que perde, sino com a eficiência que eles operam. Vamos tomar o exemplo na história. Os grandes escândalos de corrupção, sobretudo do governo da esquerda, foi do Correio, empresa pública, Petrobras, empresa pública. Quando a gente avalia os serviços na história, nós tínhamos, por exemplo, eu lembro disso, sou estrangeiro, mas moro aqui há 43 anos, na época da Telesp, em São Paulo, a Telebrás em geral, o ativo que registrava ter uma linha telefônica constava no balanço, tinha demoras de anos para a gente verificar se poderia comprar uma linha telefônica ou não, e tinha mais ou menos uns 10 milhões de usuários. A partir da privatização do serviço telefônico, hoje, comprar uma linha telefônica é gastar R$10 num chip e você já tem uma linha telefônica. A comunicação melhorou muito, o serviço melhorou muito e deixou de ser uma empresa que dava prejuízo para prestar um serviço que propõe igualdade social, porque antes não tinha igualdade social sendo uma empresa pública, poucas pessoas tinham telefone. Então, mostrou que a privatização, nesse caso pelo menos, se foi eficiente para o resultado dessa justiça social. Eu concordo com o Jones no mau uso do recurso. Talvez o Jones, talvez ele fale melhor sobre isso, né? Se ele for, né, ele for rebater isso aqui, né, sobre a época da Telesp em São Paulo, né, e da Telebrás. De fato, era muito caro uma linha telefônica, mano. Era muito cara, tipo o papo de um carro, né? Geralmente uma rua tinha 2, 3 pessoas que tinham telefone. Tipo, aqui em casa a gente foi ter telefone muito tarde, assim. Foi nessa época, assim, de comprar, era o preço de um carro, assim, né? E as casas que tinham, né, eu lembro que tinham que colocar o telefone, tipo, a gente pedia, né, se podia ligar nessas casas, né, deixar como telefone de emergência, né, se alguém precisasse ligar de tais lugares, né, para poder ter isso de fato. E o que acontece? De fato, era muito caro. Só que era uma tecnologia nacional, lembrando que isso daí era tudo desenvolvimento nacional, né? A partir de um momento, né, quando foi aberto, né, para o capital estrangeiro, que entrou a Telefônica, né, que foi de fato, que é uma empresa espanhola, que aí vai trazer a tecnologia, né? E aí eu acho que estava muito próximo para acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a Telefônica entrou, estava muito próximo, né? Porque teve uma virada de tecnologia aí, né? De fato. O preço do carro da época ou o carro de hoje em dia, o preço de carro da época, mas era caro, tipo, papo de uns R$7 mil, assim, uma linha telefônica. Depois a gente até confirma, mas era isso daí mais ou menos, né? Um carro popular, digamos um Gol quadrado, ou um Passat na época, assim. Mas o Brasil estava muito perto de desenvolver essa tecnologia, né? E foi vendida, né, para a Telefônica, que logo em seguida, de fato, R$50, as linhas baratearam e foram para R$50. E aí começou a entrar, né, mais empresas internacionais no Brasil na parte de telefonia. Mas até então era uma tecnologia nossa, né? Era caro, mano. Era caro. Eu acho que o Brasil não estava desenvolvendo a tecnologia, né? Eu acho que se tivesse mantido, teria sido outra virada de chave o Brasil, né? Com essa parte de telefonia. A gente teria nossos próprios desenvolvimentos nessa parte aí. Quem sabe nessa parte de internet a gente desenvolveria mais, enfim, né? Aí vai ficar só na incógnita. Vamos ver como é que ele vai responder, mas era mais ou menos por aí. Público, porque se o governo tivesse superávit fiscal, permitiria primeiro a possibilidade de utilizar esse recurso para melhoras de serviços públicos, saúde, educação e segurança. E além do mais, um superávit fiscal, ou primário, permitiria que o governo, o Estado, pagasse parte da dívida, diminuísse a quantidade de juros, diminuísse o capital e esse recurso poderia ser utilizado, por exemplo, para saneamento público. Tem muita gente no Brasil que não tem saneamento público. Melhoraria a estrutura do Estado mesmo, na saúde, na educação. Permitiria, por exemplo, a construção de empresa da Casa Minha Vida. Ou seja, um superávit fiscal melhora a igualdade social que tanto a esquerda defende.
Olá, meu nome é Gustavo Segredo. Como eu não sou da economia, e aí eu vou esperar que eles respondam essa pergunta ou esse questionamento que eu tenho quando ele fala superávit fiscal. Porque superávit é tudo aquele dinheiro que por exemplo, da arrecadação que excede. Por exemplo, tinha uma meta de arrecadação e essa arrecadação é superada, né? Porra, a gente ganhou mais do que a gente previa na arrecadação, e esse é o superávit, né? Para mim, então, superávit fiscal, eu fico nesse questionamento de entender, certo? Pô, porra, vou ter que esperar eles responder, porque de fato tem uma questão aí, né? Quando ele fala fiscal, só o superávit eu entendo, agora o superávit fiscal eu não sei se é diferente. Sou nascido em Buenos Aires, mas brasileiro por opção. Moro aqui há 43 anos. Ó, o cara de Buenos Aires vai defender o Milei, velho. O Milei acabando com o país, ele vai defender o Milei. Fica olhando. E eu vivenciei toda a etapa da redemocratização brasileira. No conceito político, conservador. No conceito econômico, liberal. Defendo absolutamente a intervenção mínima. Aqui, acho que eles gravaram no final do debate isso. Aqui o mano já tá suado pra caralho, que nem eu, pô. Eu sou assim também, mano. Da participação do Estado na vida da população. Uma produção boa dele. E defendo superávit fiscal e, se for possível, superávit financeiro para que o excedente entre o que o governo arrecada e o governo gasta possa ser utilizado para questões sociais. Melhora na saúde, melhora na educação e melhora na... como é que fala? Liberal com consciência de classe? Será? Duvido muito. Segurança. Sou a favor das privatizações porque se mostraram como um âmbito de corrupção as empresas públicas e, sobretudo, como um dispêndio de dinheiro que poderia ser utilizado para outras coisas. O exemplo, os Correios precisam de 20 bilhões de reais para entrar no equilíbrio. E esse dinheiro utilizado para questões sociais, Minha Casa Minha Vida, melhora na educação, melhora na saúde, melhora na segurança, seria muito melhor que alavancar inconsistências na administração. Estudei economia, estudei administração, estudei ciências contábeis, fiz pós-graduação em controladoria, competências humanas e gestão educativa. E defendo absolutamente um mercado muito mais livre, com mais liberdade de expressão e, sobretudo, um Estado muito menor para não ter cabida de emprego de político corrupto. Bom, o tema desse primeiro bloco Estado mínimo abre a possibilidade de debater a questão fiscal do Brasil. Nós quatro que concordamos que você não vai... Ele já parece o Milei, é foda. Pior, né? Carlinha, boa noite, boa noite. Vai resolver o problema fiscal privatizando. Por isso que nós quatro discordamos da afirmação de que você privatiza para resolver questões fiscais. Até porque seria algo completamente sem sentido. Imagina, você tem um rombo permanente nas contas públicas, que é o caso do Brasil, você vende um patrimônio público, você vai resolver provavelmente o rombo daquele ano. No ano seguinte, o rombo continua, só que o patrimônio público já foi vendido. Então é óbvio que privatização jamais é para resolver questão fiscal. Mas, só para não fugir desse tema, a privatização ela gera um efeito secundário positivo nas contas públicas. A gente vai ter tempo aqui de debater, por exemplo, as privatizações foram feitas lá atrás no governo Fernando Henrique. Só pegar dois exemplos, a Vale e também a questão do sistema Telebrás. Se você pegar a evolução de quanto essas empresas aumentaram faturamento, lucro nas mãos da iniciativa privada e, consequentemente, o quanto elas pagaram a mais de impostos, você vai perceber que este pagamento a mais de impostos ajudou. Como a gente tinha conversado ali um pouco antes da galera chegar, né? A gente estava falando, eu estava conversando sobre, né, a Telesp, né? Aqui sobre a Telebrás, né? E sobre o rolê das tecnologias, né? Que provavelmente ia ter a Telebrás ia desenvolver essa tecnologia, né? Para poder baratear esse custo. E agora a gente nunca vai poder saber porque foi privatizado, né? Nunca vai saber, mas se tivesse continuado, eu tenho certeza que ia ter o desenvolvimento de tecnologia. Provavelmente o Brasil ia ter sua própria marca de celular ou marcas de celular, né? A partir do Estado bancando esse desenvolvimento de tecnologia, né? A partir do momento que privatizou e matou essa indústria, essa empresa de tecnologia estatal, né? Que era a Telesp, que era a Telebrás, a gente nunca vai saber, né? Como é que seria, né? Mas só uma das coisas que poderia acontecer no Brasil, né? A gente ter nossa própria tecnologia. As contas públicas. Se elas tivessem continuado sendo estatais, elas teriam um desempenho muito pior,
Portanto, faturamento menor, lucro menor, pagariam menos impostos. E aí eu vou, empresa estatal não é para dar lucro, irmão. Empresa estatal é para ela resolver problemas do Estado, né? Ponto. Né? Mas aí a liberal o rolê é lucro. Portanto, ajudariam menos nas contas públicas. Mas, sem dúvida nenhuma, o debate aqui não é privatização vai resolver conta pública. Conta pública você resolve com um governo que tem seriedade no tratamento do dinheiro público. É insustentável o governo ficar gastando mais do que arrecada. É insustentável. O Jones levantou uma questão importante aqui. Aí a gente olha para a China, né? Vocês acham que a China tem arcabouço fiscal? A China tem um teto para eles batem ali, eles não passam dali o cacete, velho. Eles para poder gerar tudo aquilo ali, eles gastam mesmo. Não tem como, velho. Para você gerar não só o emprego, né, mas tudo que engloba isso, você vai ter que gastar, mano. E aí não tem que ter, não tem como ter um teto de gastos, né? Não tem como ter teto de gastos. O arcabouço fiscal aí, que é o do Lula, né? Enfim, não pode. Mas o Brasil gasta muito com juros. É verdade, gasta muito mais com juros do que no gasto corrente do dia a dia. Mas aqui é o debate do outro. Já bato para vocês, não sou especialista em economia, o que eu sei é o que eu estudo, né? Então, aqui, pelo menos, não desses dois liberal safados aqui, mas o Jones e o Humberto, a gente vai conseguir entender melhor, né? E aí eu tô junto com vocês, tô aprendendo junto com vocês essa parte. Ovo da galinha. Os juros no Brasil são altos porque o governo gasta muito ou o governo gasta muito porque os juros são altos? É esse debate que a gente vai poder ter aqui. Na minha visão, o problema dos juros altos no Brasil é porque nós temos um governo gastador. A partir do momento que a gente tem um governo responsável do ponto de vista fiscal, isso vai mexer com o mercado financeiro, as expectativas inflacionárias vão ser muito menores e o Banco Central, que é um órgão autônomo, vai reduzir juros. E é curioso a gente notar que no atual governo, o governo Lula, que é um governo de esquerda, ele trocou o presidente do Banco Central, agora é o Gabriel Galípolo. O que o Gabriel Galípolo, que é um economista de esquerda, fez? Subiu juros. Mais do que fazia o seu antecessor, o Roberto Campos Neto, que era tido como banqueiro. Economia para mim é igual aprender inglês. Mas, cara, tem seus macetes para aprender a economia, né? E aí também tem muita didática, né, das pessoas que te ensinam economia, né? Porque, de fato, se você pegar... que nem a gente tem a Maria da Conceição Tavares, que cara, você entende perfeitamente ela falando. Falando sobre economia. E vai ter outras pessoas... porque ela leva para um lado humano. Né? Ela fala de economia sem tirar o lado social. Agora tem gente que vai falar só de número, jogar número em cima, e você não vai entender porra nenhuma mesmo. Vai falar... Aí também tem a parte de termo técnico, né? Que, enfim, vai entrar também em economia. Mas depende de didática para você aprender, mano. Do governo Bolsonaro. Então, repare, Lula troca o presidente do Banco Central, troca vários diretores e, por unanimidade, o Banco Central subiu juros. E quando você lê o argumento técnico do Banco Central para subir juros, o que ele diz? As expectativas inflacionárias estão desancoradas por conta de um problema fiscal, de déficit público. Então, ou a gente resolve isso, ou os juros vão continuar elevados. Olá, eu sou Luiz Arthur Nogueira, jornalista, economista, sou um liberal, participo de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, do programa Faroeste à Brasileira, no canal do YouTube da Revista Oeste. Eu, como economista... Quem não sabe, a Revista Oeste é uma mídia bolsonarista pra um caralho. Se vocês forem lá no canal deles lá, é pesado, assim. É disfarçado, tá? Eles se disfarçam de uma mídia tradicional, comum, assim, né? Não é individual, mas... alternativa, uma mídia alternativa e tal, mas, cara, bolsonarista demais. Liberal, defendo o protagonismo do setor privado. É o setor privado que faz a economia crescer. Isso não significa que eu sou contra o Estado, isso não significa que eu defendo o Estado mínimo, que são rótulos que costumam colocar contra nós, economistas liberais. Ao contrário disso, defendo que o Estado tem um papel importante num país grande e desigual como o Brasil. Saúde, educação, segurança pública, programas sociais com porta de saída, ou seja, o Estado, os governos têm muito o que fazer pela população, mas sem dúvida nenhuma eles não têm que ser empresários. E aí o tema a que viemos debater. Eu sou absolutamente a favor das privatizações. Por quê? Porque você tira da mão de estatais ineficientes e passa a gestão do negócio para empresas privadas que vão entregar melhores resultados, melhores serviços e vão ter faturamento, lucro e vão pagar impostos. Portanto, também... Vide a
A Sabesp, né, vide a Enel aqui em São Paulo, né, vão pagar, né, qualquer probleminha, cara, você não acha eles não estão no Brasil, estão na Itália, estão em outros lugares, né, vão aumentar o custo das coisas, enfim, né, só essa galera liberal mesmo que não vive a vida real que vai falar umas groselhas dessa daí. Vão ajudar os governos através de uma arrecadação maior. A gente tem vários... Aqui em São Paulo estão pensando até em reestatizar a Sabesp. Exemplos que nós vamos debater Será aqui, que vai, como a então? Vale, a Embraer, algumas áreas da Petrobras, enfim, o sistema Telebrás de toda a telefonia, foram privatizados e acabaram aumentando o lucro, faturamento e, consequentemente, gerando muito pagamento de impostos. Vocês vão perceber no debate, vim aqui com o espírito aberto, não sou radical, não vou baixar o nível, vou manter o nível elevado e, acima de tudo, eu defendo que os meus adversários que pensam diferente, pensem diferente, que continuem pensando. Por isso que eu sou contra o modelo chinês, lá tem ditadura, lá tem controle da internet. Eu prefiro viver num país como o Brasil, que não tem uma economia tão pujante como a chinesa, mas nós temos pelo menos liberdade de participar de um programa como esse. Então, tá ligado? Tipo, mano, lá também, tá ligado? Só que eles são inteligentes de não deixar os americanos entrar lá e roubar dados, né, porra? Até eu aqui trampando aqui, mexendo no celular, abrindo aqui, fazendo as coisas que eu faço, eu tô entregando dado pros Estados Unidos, tá ligado? É um fato. E lá eles são... Nesse eles são mais avançados, eles têm as coisas, eles têm os aplicativos deles, eles têm o sistema deles, né? Enfim, mas é outra conversa. agradeço o convite, estou aqui de peito aberto para poder debater o futuro econômico do Brasil. Eu vou abrir os 30 minutos de diálogo agora. A gente pode começar, não sei se esse lado quer começar refutando, eu abro os 30 minutos. Começa rápido falando da Vale. Tá, eu tenho bastante coisa pra falar também, se for começar. Não, de maneira bem rápida, bem telegráfica. Os caras brigam. Não, deixa eu começar. Não, deixa eu começar. Não, eu tenho bastante coisa pra falar disso aqui. Ah, tá bom, vai. Mano, os caras tá discutindo pra quem vai bater primeiro. Veja, Luiz, não é isso? Isso. Eu acho que é um exemplo infeliz, Luiz, citar a Vale como exemplo positivo de privatização, considerando que a Vale destruiu 2 cidades, Mariana e Brumadinho, né? A Vale surgiu como Vale do Rio Doce, empresa estatal, e os maiores desastres da história da mineração brasileira aconteceram depois que a mineração foi privatizada. Então, assim, pesquisas, investigações, trabalhos acadêmicos, inclusive pareceres da Justiça. O Jones Manuel vai continuar, mas eu quero lembrar que tem uma empresa chamada Braskem, que ela é uma empresa que, enfim... Cara, ela acabou com uma cidade lá no Nordeste, lá. Tá acabando com uma cidade tem um bairro que virou um bairro fantasma. E você não vê falar que essa empresa foi punida. E é uma empresa, tipo, não é estatal, tipo, é privada. E eles têm eles conseguem ter se livrar das coisas, né? Imagina, eu acho que se é estatal não consegue se livrar. Porra, você vai acabar com um município inteiro e não vai dar nada? É ruim, hein? Então tem essas problemáticas também, né? De quando a empresa privada acaba com as coisas no Brasil, né? Destrói, a gente viu o desastre de Mariana, não dá nada pros caras. Não dá nada. Tipo... E eles ainda lutam pra não pagar as vítimas, né? Então, esse também são vários problemas que acontecem, né? Dentro dessas privatizações, que eles não são punidos pelos crimes que acontecem na gestão deles, né? Eu não conheço essa história, é uma história triste pra porra da Braskem, né? Agora eu não lembro da cidade do Nordeste certo dela, mas é pesado, mano. Então a cidade virou fantasma por causa deles lá. Pode ceder a cidade. Que mostram que a tragédia de Mariana e Brumadinho foi fruto de uma lógica de mercado em que se maximiza o lucro reduzindo custos com segurança, prevenção de acidentes e desastres. É uma lógica de valorizar, inclusive, o retorno imediato para pagar mais dividendos para os acionistas da Vale, o que acabou destruindo 2 cidades. É um fato objetivo que os maiores acidentes da mineração no Brasil aconteceram quando o setor foi privatizado. Isso por um lado. Por outro lado, veja, toda vez que se fala de privatização no Brasil, o único exemplo supostamente positivo que tem é o da telefonia. E aí é um fato curioso, porque no Brasil, desde o governo Collor, foi privatizado o setor bancário, foi privatizado o setor de ferrovias, de rodovias,
o setor de siderurgia, o setor de fármacos, etc, etc. Houve uma rodada gigantesca de privatizações. Nos anos 90, o Brasil só perdeu em nível de desnacionalização da economia para a União Soviética. A gente fez a segunda maior rodada de privatização da história global. Se a gente fez tantas privatizações, por que só a telefonia é um exemplo positivo? E aí, veja, exemplo bem... né? Porque é confortável para os caras falar, né? Porque aí, de fato, bateu no bolso ali, teve um impacto imediato, né? Agora, de resto, porra, as estradas aqui em São Paulo... Acho que a gente pode concordar que... Pô, acho que tem pessoal aqui no chat que não é de São Paulo, né? Mas as estradas aqui em São Paulo são boas, mas são não são todas privatizadas. E todo ano tem rodada de privatização dos pedágios. Recentemente o Tarcísio aqui, esse governador sem vergonha daqui, privatizou, e aí a galera que votou nele no interior, agora, ó, pay, porque, cara, caro, é pedágio atrás de pedágio atrás de pedágio. Agora eu tô, acho que uns 40 minutos de Santos aqui, eu acho que antigamente você pagava R$4,90 pra descer, né, no pedágio, primeiro pedágio. Agora eu acho que é papo de R$30, tá ligado? Tipo, pra você, uma viagem de 40 minutos, que antigamente era R$5 o pedágio, agora até você chegar lá embaixo é R$4,90. Ou, é mais de 40 pau. É foda, velho. E aí eles não falam disso daqui, eles não falam dessas privatizações, porque não é interessante, porque aí a galera vai lembrar, é verdade, eu tenho isso aqui. Mas aí a telefonia não, aqui ó, esse case aqui. Mano. Simples. Há 20 anos atrás, quase ninguém tinha computador no Brasil, porque o computador era muito caro. Mercado privado, né? Existia uma indústria de informática estatal, com proteção de mercado, mas isso foi superado no final dos anos 80, já no governo Sarney. Mas no começo dos anos 2000, você não tinha computador. Eu também não tinha computador. Eu vim ter computador com 25 anos. E por quê? Computador era muito caro. Porque era estatal? Não. Era privado. Toda a indústria de informática no Brasil privado. O que foi que aconteceu? Houve uma mudança na fronteira tecnológica da informática que permitiu a produção de desktops mais baratos a preço popular, e hoje é muito difícil você encontrar uma casa que tem um nível de renda acima da miséria que não tenha um computador. Foi a mesma coisa que aconteceu com a telefonia. Aí, ó, é o que a gente tinha conversado lá no começo, né? O lance da tecnologia, né? A virada de chave da tecnologia. Porque aconteceu isso, foi muito rápido que aconteceu, e aí deu pra sentir isso, né? Da diferença de você pagar um carro na telefone e depois pagar R$50, né? Enfim. A telefonia no Brasil era cara porque você estava numa fronteira tecnológica em que o custo operacional para ter uma linha era muito alto. Quando aconteceu a privatização, foi na época da mudança da fronteira tecnológica da telefonia. E por isso que no começo dos anos 2000 todo mundo passou a ter telefone. Não foi por causa da privatização. Tanto que esse efeito de barateamento aconteceu em todos os países da América Latina, em todos os países, mesmo aqueles que tinham telefonia já privada, ou que nunca foi estatal, e no começo dos anos 2000 aconteceu o barateamento de linha de telefone em todos os países da América Latina. Logo, não foi uma especificidade brasileira que veio a partir da privatização. Eu quero fazer um complemento ao que o Jones falou, que é o seguinte... Na moral, essa dupla aqui é pesada demais, tá? Porra, é pesado demais, porque a gente vê uma introdução dessa que nem a do Jones, aí vê o Roberto Massa, não, mas eu queria completar com mais uma coisa, aí vê, tome sarrafo. Além de tudo isso que o Jones explicou, na preparação para as privatizações das telecomunicações, o Estado gastou mais de 20 bilhões. Eu sou muito burro, eu quebrei minha mão e eu dei um soco nela agora, eu tô melhorando agora do meu pulso, né, e dei um soco na mão aqui, puta que pariu. Preparando para incorporar essa nova tecnologia que tornou mais acessível e mais módico para que todo mundo pudesse ter um celular mais barato, uma linha telefônica mais barata. Depois, quando isso foi vendido no processo de privatização, o que foi arrecadado foi em torno de 16 bilhões. Ou seja, além disso que o Jones falou, ou seja, da mudança de tecnologia que tornou mais acessível e mais barato, também não compensou o gasto do Estado que preparou a implantação dessa nova tecnologia. E mais... O Segré falou da questão da corrupção das estatais. Porém, todo esse processo de privatizações que a gente tem no Brasil, não só hoje como na época do FHC, a gente teve muita corrupção. Só a gente lembrar, por exemplo, do caso do Banco Opportunity,
que estava diretamente envolvido na questão da privatização das telecomunicações. Lá no Rio Grande do Sul, o governador do estado responsável por tocar a privatização da CRT, que era a empresa de telecomunicações, foi trabalhar onde depois da privatização, depois que ele saiu do Piratini? No Banco Opportunity. Num caso clássico de porta giratória. Aliás, as privatizações, sobretudo do governo FHC, são até hoje motivo de muito debate em função dos gravíssimos casos de corrupção. Subpreço, privilégios para empresas ligadas a políticos. Quem é que não vai lembrar da Cristina Serra, se não me engano, esse era o nome da filha do Zé Serra, que era uma das beneficiadas destes processos de privatizações. As contas CC5... A polêmica envolvendo Verônica Serra surgiu no contexto das privatizações do setor de telecomunicações dos anos 90, durante o governo FHC, quando seu pai, José Serra, era ministro do Planejamento. Reportagens apontam que ela teria atuado como consultora ligada a empresas ou grupos interessados no setor de telecomunicações após a privatização do sistema Telebrás. Críticos levantaram suspeitas de possível conflito de interesses, enquanto defensores argumentaram que não houve comprovação de ilegalidade ou participação direta dela nos leilões, né? Mas a gente sabe que provavelmente deve ter tido. Do Banespa, se não me engano, movimentando bilhões em evasão de divisas, provavelmente ligadas aos processos fraudulentos, corruptos de privatização. E para concluir, o exemplo da Vale é péssimo, até porque a Vale é um dos casos mais característicos de subpreço na hora da privatização. 6 bilhões só. Vamos lá. Mano, é muito denso, né? Os caras entregam muito... É muito denso o material dos caras, né? Muita coisa. É muita coisa pra largar em cima. Pra refutar, velho, tem que estar muito embasado. Até a gente vai, no segundo bloco, falar muito de FHC, só para deixar bem claro que para nós aqui, da direita, FHC foi um governo de centro-esquerda. Tá? Não, porra, esse que, mano, quer me lascar, me beija, meu querido. Porra, FHC de esquerda, o cara entregou praticamente o Brasil de bandeja aí, velho. Privatizou geral e o cara é de centro-esquerda, mano. Nossa, porra, não, a noção política desses manos aí tá quebrada, né? Quebradíssima. Então, eu não vou defender FHC sob nenhum ponto de vista. Tudo que ele falou é verdade, o professor Humberto falou é verdade, um governo de centro-esquerda. A gente tinha ilusão que o PSDB era o antagonismo do PT. E descobrimos depois que não era nada disso. Mas eu queria... Mano, ele é repórter da revista Oeste. Aí pra ele, né, o que não é extremo, né, porra, é de esquerda, né? Só 2 pontos que o Jones falou, eu vou deixar a corrupção pro Segré falar. A questão da Vale, né? Eu usei o exemplo da Vale para mostrar contabilmente que o aumento do lucro, do faturamento, portanto, do imposto que ela paga, muito mais do que compensou qualquer valor pequeno que tenha sido feito na privatização. O governo lucrou muito com a Vale só em termos de impostos, não estou nem falando de royalties, de mineração. Mesma coisa quando abriu exploração de petróleo, que o governo arrecada com royalties de petróleo, é um negócio magnífico, isso é um ponto. O segundo ponto, Jonas, você falou assim, o único bom exemplo é o sistema Telebrás. Aí eu vou respeitar, é a sua opinião. Eu acho que a gente tem um monte de bons exemplos de privatização, e aí privatização aqui, eu vou incluir, como você mencionou, concessões. Eu não sei se o público sabe, qual a diferença de uma privatização pura e uma concessão? É que privatização você vende o patrimônio e nunca mais será do Estado. Uma concessão de uma rodovia, como o Jones mencionou, você, na verdade, aluga durante 20, 30 anos para uma iniciativa privada explorar aquilo, depois de 30 anos volta para o Estado, ele pode renovar ou não, aí é uma decisão do governo da ocasião. Então, se a gente pegar rodovias, as rodovias melhoraram muito. Alguém vai dizer o seguinte, puxa, mas o pedágio é um valor alto. Quanto custa uma vida que você poupa? Porque rodovia boa, asfaltada, diminui o número de acidentes. Então você pega as rodovias federais esburacadas com pedágio zero, rodovias da morte. Você pega as rodovias aqui do estado de São Paulo, por exemplo, o índice de mortalidade é muito pequeno. Então eu acho que vale a pena pagar pedágio para você ter... sim, né? Mas também 5 pedágios um atrás do outro, aí você tá, querendo me ter fuder menos também, acidentes. Né? Então, assim, dizer que o sistema Telebrás foi o único bom exemplo, eu discordo, Jones.
Aí, tipo, aí não tem acidente porque não tem como se acelerar, né? Porque se acelera, já chega no outro pedágio, acelera, já tem outro, acelera, já tem outro. Aí é foda mesmo, pô. Não dá pra morrer. Não tem nem como acontecer acidente assim. Aí é uma diferença importante. Essa situação de concessão e perfeita explicação do Luiz Arthur, se o Estado tivesse que fazer essas rodovias, provavelmente não teria o dinheiro, de fato hoje tem déficit, e se aumentar o déficit, tranquilamente aumentaria a taxa de juros, que é o que a gente está colocando. É uma questão econômica. Vamos discutir isso. Mas ao margem disso, quando você toma Vale, não tem como provar que o acidente não teria sido ou não teria acontecido se estivesse na mão do Estado. Não temos como saber isso. Concordo com essa situação, foi uma calamidade do ponto de vista ambiental e de vidas. E isso está errado. Mas não temos como linkar ou responsabilizar que, pelo fato de ser privatizada, esse acidente foi provocado. Nós temos, por exemplo, acidentes em que empresas do Estado, na época, tiveram acidentes. Varig era pública e teve acidentes. Então, não tem como linkar ou responsabilizar a privatização com o acidente ou o fato de ter uma estatização sem acidente. Basta pegar a mortalidade de hospitais privados e públicos. E aí você vai ver que a mortalidade é muito maior no hospital público que privado. Isso culpa o Estado? Não necessariamente. Mas, de qualquer maneira, a situação não é apenas a televisão. Obrigado, pessoal. Quem tá curtindo, dando coraçãozinho na live aí. Valeu, nós. Quando a gente fala igualdade social, que é uma defesa da esquerda, e é uma tranquilidade. Nós também defendemos igualdade social. A única diferença é que a gente defende que quem está embaixo soba. E a esquerda defende que quem está em cima desça. Essa igualdade social parte da premissa que precisamos mais recursos para dar melhores serviços. Então, por exemplo... Se a gente parar, se ele levar em consideração que a gente quer derrubar uma certa burguesia aí que detém os meios de produção, que tá com a rédea no pescoço do trabalhador, que tá pisando na cabeça da galera, de fato, eu gostaria mesmo de derrubar mesmo. Eu quero que ele esteja de joelho no chão. Até porque metade dessa galera aí a herança é tudo de fazenda de escravizado. Então ele falou uma parada certa assim, de fato eu quero que desça, eu quero que tropeça, eu quero que, mano, se esborrache no chão. É bem essa fita aí mesmo. Se Telebrás não fosse privatizada na época, não temos como saber se tivesse mais linhas ou menos linhas. O que hoje sabemos é que a partir da privatização todo mundo tem telefone. Todo mundo tem telefone. E temos exemplos. Né? Embraer foi outro exemplo. Também uma empresa pública foi privatizada. A Companhia Siderúrgica... Assim concordamos, né? Assim concordamos com ele, pô. Nacional. E temos um monte de empresas dessa situação. Mas vamos naquelas que não foram privatizadas. E não é, concordo, não é uma questão de vender o ativo para resolver. Você resolve na conjuntura, mas não resolve na estrutura do gasto público. Mas se você tiver, por exemplo... uma empresa qualquer, Correios, vamos lá, Correios, é um caso emblemático, corrupção até o talo, o mensalão começa com uma denúncia nos Correios, e você tem uma empresa que particularmente tem quase um monopólio e mesmo assim dá prejuízo. Isso não tem a ver com o fato de ser estatizado, tem a ver com a má gestão. Então, se você tiver alguma empresa, e deve ter, eu não sei qual, mas deve ter, empresas estatais que são administradas como se fosse uma empresa pública, então, se dá um serviço bom, eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar que deva ser privatizado. Mas se prova muito melhor que todas as empresas, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, Embraer e tantas outras, inclusive as concessões de rodoviárias, foram melhor para o Estado, porque arrecadou mais, e para a população. Porque quando você entra no mercado de competitividade, o mercado é que define o preço. Então, uma empresa privada com outra empresa privada vai vender aquela que tenha o melhor custo-benefício, a melhor prestação e a melhor preço de mercado. Na estatal, você não tem isso, tem um monopólio, por exemplo, Correios. E nós já vimos aí o exemplo, pessimamente administrada, e não é uma questão de vender o Correio para pagar conta ou para melhorar o resultado fiscal. É para evitar que nós todos tenhamos que colocar dinheiro para uma administração que é totalmente ineficiente. Eles falam muito do Correio, porque o Correio... Cara, o Correio é uma parada que eles querem muito. Vocês têm que ter essa noção. O Correio é uma parada que eles querem muito. Porque o Correio ele tem muitos centros de distribuição pelo Brasil.
Tem muito, mas muito mesmo, assim, né? Tanto é que o correio, ele consegue entregar, né, lá pros ribeirinhos, consegue entrar no meio do rio, desce rio, faz isso, entrega as coisas. Vai do Iapoca ao Chuí. Tem centros de distribuição. A estrutura do correio é boa. E o que eles querem? Por que eles querem vender? Porque as empresas estrangeiras, elas estão interessadas nesses centros de distribuição. Porque ter a força na logística nacional é importante para eles, tá ligado? É muito importante. No dia que eles abrirem, estamos vendendo os correios. Cara, você pode ter noção que a Amazon vai querer arrematar na primeira. FedEx, eu não sei se... FedEx, Jetlog, enfim, não sei. Mas a Amazon vai estar lá na primeira, dando o primeiro lance, velho. Por quê? Por causa do centro de distribuição. Porque é bem estruturado, né? E não é feito... O correio não é pra dar dinheiro, mano. É isso que ele não entra na cabeça deles, tá ligado? O correio, ele não tem o monopólio, né, das entregas, porque esse é o ponto central. Foi tirado dos correios a parte que dá lucro, que são as entregas das encomendas, mas não e foi tirado. deixado... Humberto, não foi tirado. Foi separado. Não é tirado, é aberto, sim, é concorrência. Exatamente. Foi criada uma concorrência no único setor lucrativo, e aí no setor que dá prejuízo, que é o setor de correspondência, de carta... E que ninguém mais usa. Usa sim, mas o correio é o que leva... Mano, como assim, mano? O cara falar que ninguém mais usa. É só ir, pelo amor, mano. Não, os caras... A vacina pro interior do Brasil, o correio que faz... Então, mas quem é que tem que fazer isso? A vacina isso? não é uma correspondência. Mas isso ainda está a cargo do correio. Banco postal, tem muito cantinho do Brasil que o único lugar que as pessoas vão ter um serviço bancário é no correio. Por quê? Se isso é privatizado... Isso não dá lucro. Essas atividades elas vão deixar de existir. Esse é o objetivo. Se privatiza o correio, essas atividades vão deixar de existir. E um outro ponto que eu quero colocar... Depende da regra que você coloca na privatização. Você obriga a permanência do serviço... Mas se você obrigar a permanência, você não vai ter ninguém para comprar. Será? Por que não? Porque não tem lucro. A gente deixou vocês completarem o raciocínio sem interrupção, viu? Não, mas beleza. Não, mas eu quero até interromper. Acho que o debate assim é não, gostoso. Tranquilo, mas assim, eu quando for falar, eu não quero ser interrompido, porque eu não interrompi vocês. Não, eu prefiro não ser interrompido também, mas tudo bem. Eu só quero colocar uma última questão antes de passar para o Jones, que é o seguinte. A questão, por exemplo, das estradas que você falou. A questão não é a privatização, a concessão, eu trato concessão como privatização, tá? Mas o conceito é diferente. É diferente, mas eu estou querendo dizer que é entregue para a administração privada. Né? É por um tempo limitado, mas geralmente esses tempos são décadas, etc. E depois isso vai sendo renovado. Eu prefiro tratar dessa maneira direta para que todo mundo entenda que está sendo colocado na mão da iniciativa privada. O problema é que o Brasil está proibido de gastar. Então não é uma questão da gente precisar do pedágio para ter uma estrada boa. O que a gente precisa é que o Brasil possa gastar um dinheiro bem gasto, porque hoje a única coisa que o Brasil está autorizado a gastar é com o serviço da dívida. Tá? É basicamente a única coisa que não há limite para o gasto público. O resto, todo o gasto público é limitado, enquanto que nenhum país do mundo cresceu fazendo superávit, se desenvolveu fazendo superávit. Nenhum país do mundo ficou rico sem pesados déficits públicos, sem pesada intervenção do Estado, sem pesada participação, inclusive, de empresas públicas de infraestrutura. Por exemplo, vocês falaram na questão da concorrência. Boa parte do que a gente está discutindo agora são setores que não há concorrência. Porque são monopólios naturais, isso é um conceito da economia. Não adianta você privatizar um monopólio natural, porque você vai entregar esse monopólio que está na mão do Estado para o setor privado, que vai continuar não tendo nenhuma disputa de preço ali naquela situação que foi privatizada. Mas as estradas são um exemplo, a infraestrutura de saneamento básico é um exemplo, energia elétrica é um exemplo, setor de tratamento de água é outro exemplo. Metrô é outro exemplo. Esses setores da economia não... Eu colocaria mineral também, tá? Eu colocaria também Minas Energia também, talvez. Não podem ser privatizados. Por quê? Porque eles são monopólios naturais. Então, o que deve ser feito o Estado tem que poder... Pessoal, hoje é mais denso, né? Hoje é mais denso, né? O papo com eles aqui, né? Não dá nem pra ficar cortando tanto assim, que senão a gente não consegue nem alinhar o pensamento deles aqui, né? Mas o que vocês estão... Me falem o que vocês estão gostando, o que tá indo. É porque esse ano, galera, esse ano é ano de eleição. Esse ano a gente vai escutar, a gente vai assistir um pouco das coisas por aqui. Eu gostaria de trazer essas paradas, porque é bastante interessante, né? Pelo menos a gente poder entender melhor, né?
Eu acho que quem está me acompanhando aqui já tem um histórico, né, já entende bem, pô, já tem uma visão bacana, né? E aí eu trago pra gente debater mesmo, pra gente olhar, né? Vai ter dias que vai ser mais denso, assim, eu vou fazer menos interrupções, né? Vou fazer mais coisas pontuais e tal. Mas é isso, me fala o que vocês estão achando e vambora. Ter gastar, tem que poder gastar. Eu defendo que o Estado gaste, porém a qualidade do gasto importa, não é qualquer gasto. Por exemplo, o gasto com o serviço da dívida, para mim, é um gasto muito ruim do Estado, que suga toda a energia do Estado e é desnecessário, porque, por exemplo, você falou de taxa de juros, eu acho que nós vamos ter depois mais tempo para falar sobre isso. A taxa básica de juros, que é a taxa Selic, a taxa curta, ela é definida arbitrariamente pelo Banco Central. É uma escolha política do Banco Central. A taxa longa de juros, que é a que interessa no mundo real, ela é definida da maneira que é no Brasil porque o nosso Banco Central não tem instrumentos para determinar essa também. O Banco Central do Japão controla toda a estrutura a termo da curva de juros desde 2016, sem maiores problemas. Mas não é só o Banco Central do Japão que faz, esse é o clássico exemplo, que é um controle mais direto, mas o Federal Reserve faz, o Banco da Europa faz, a partir, por exemplo, do quantitative easing, né? Ou das operações inversas ao quantitative easing, quando eles param de comprar títulos longos para achatar a curva e começam a vender esses títulos depois. Então, o que falta ao nosso Banco Central são instrumentos de política monetária para evitar a crescente dos juros futuros, né, e estabelecer no Brasil uma taxa de juros que seja mais competitiva, para que a gente possa crescer a economia, para que a gente possa desenvolver os nossos mercados, gerar emprego e renda. Então não é uma questão de tirar do serviço público e entregar para o serviço privado, porque o serviço público não tem dinheiro para gastar. A gente precisa melhorar as nossas regras fiscais, adequar o Brasil ao que há de mais atual e mais funcional em termos de política fiscal do que a gente tem no mundo, para que a gente possa ter um Estado que cuide, por exemplo, das nossas estradas e não precise de um pedágio a cada 10 ou 20 quilômetros, como a gente está vendo hoje em dia. Perfeito, mas vamos lá, agora é minha vez. Foram 4 minutos que cada um falou sem interrupção, eu quero os 4 minutos para 4 pontos fundamentais. Primeiro ponto, sobre a privatização da telefonia. Repetindo, normalmente só se usa esse exemplo e, como eu falei para vocês, o barateamento das linhas telefônicas foi uma tendência global no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que aconteceu em toda a América Latina. É preciso estabelecer uma relação de causalidade para mostrar que a privatização teve um impacto positivo no barateamento. Isso nunca é demonstrado. Isso por um lado. Ao mesmo tempo, meu colega... A casualidade ajudou muito aqui, né? Falar que o preço, que a privatização ajudou no barateamento, né? Isso era uma coisa que eu pensava também, né? Porque, pô, você sair de 4 mil a 7 mil reais pagando uma linha telefônica a ser 50 reais, né? Teve uma época aqui em casa que tinha 2 linhas telefônicas, né? Hoje quase não tem nenhuma, tá ligado? Tipo, porque todo mundo tem celular, né? Hoje 10 reais, 15 reais você tem, mas como ele falou, foi aquela tendência mundial, pô. É aquela tendência mundial, mas é uma das coisas que eles adoram falar, né? Adoram dar como case, né? E exemplo, né? De privatização, mas enfim. O debatedor fala assim, mas foi um fato que ficou mais barato depois da privatização. Foi um fato, isso não prova uma relação de causalidade. No caso da Vale, há pesquisas acadêmicas, há sentenças judiciais que indicam que a destruição de Mariana e Brumadinho foi consequência de uma política deliberada de maximizar os lucros, reduzindo custos a partir de segurança e prevenção de acidente. Então foi uma lógica de mercado, maximizar lucro de curto prazo para pagar mais dividendo para acionista, reduzindo a preocupação com prevenção de acidentes, com segurança que destruiu 2 cidades. Inclusive, esta lógica é o que explica os constantes apagões em São Paulo, porque desde que a Enel, que é controlada pelo Estado italiano, diga-se de passagem, assumiu a concessão da energia elétrica em São Paulo, você teve uma demissão de 30% dos trabalhadores, vários deles que faziam manutenção, né, e que trabalhavam no reparo em casos de queda de energia. Foram... tipo, papo de 5 carros, tem 5 carros, os caras deixar funcionando um só, tá ligado? E aí, mano, muita gente foi demitida nesse rolê aí e parou de atender do jeito que atendia, mano, porque antigamente você falava, você ligava, né, abria o boletim, né, pra poder chamar, pra poder avisar, ó, tá tendo problema, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Porra, rapaz...
Hoje em dia, antigamente você chamava, tá, pô, vai, chamou de manhã, até mais tardar à tarde assim os caras colavam. Hoje em dia, pô, 3, 4 dias, pô, acaba a energia, na metade de São Paulo os caras demoram uma semana para restabelecer a energia. Aí você vai vendo, né, se melhorou muito. Todo mundo demitido para reduzir custo, maximizar lucro. São Paulo vive tendo apagão. O tempo. O Jones, eu mando, nem ameaça interromper também. Olha o tamanho do braço do homem. Eu tava falando isso aqui, mano. O Jones, ele tá estudando para doutorado, faz palestra no Brasil inteiro, para cima e para baixo, viaja a semana inteira, filma, gravar não é fácil, demanda tempo, demora, e o cara tá no shape, mano, toda mão que eu vejo o cara tá no shape, tá sempre com 45 de braço, que porra é essa, bicho? Né? Pô, tá tomando suco, será? De religamento de energia em momentos de queda de energia aumentou bastante dentro da lógica de maximizar lucro, reduzir custo. Isso por um lado. Por outro lado, meu colega debatedor cita como um suposto exemplo de privatização positiva as concessões de rodovias que supostamente reduziram o número de mortes. Teria que ver os dados se reduziu mesmo. Porque desde o governo FHC até aqui, a tendência geral da infraestrutura brasileira, FHC era de direita. No governo Lula 3 também é um governo de direita neoliberal. Não duvido não que até acabar esse programa aqui, os caras vão falar desse Nike Força 1 dele aqui no PEC, né? Esse Nike Force One aqui. Eles vão falar, como assim, comunista de Nike Force One? Desde a FHC para cá, a tendência é privatização via concessões, privatização direta ou depois PPPs. O Brasil, historicamente, caminha numa faixa de 200 mil pessoas, 20 mil pessoas mortas no trânsito. Então, teria que pegar os dados comparativos para mostrar que em São Paulo, a onda de concessões de rodovias e estradas diminuiu o número de mortos, pegar a série histórica. Eu nunca vi esse dado demonstrado, e aí depois que o debate for ao ar, você pode... Comunista de Vans, de Nike! Pode mostrar para as pessoas, isso por um lado. E aí vem o terceiro ponto, que é o ponto fundamental. A ideia de que privatização aumenta a concorrência, reduz o preço e melhora o serviço é simplesmente falsa. 2 exemplos básicos. Durante o governo FHC, começou um processo de privatização em massa de bancos públicos, bancos de desenvolvimento, bancos estaduais e por aí vai. Houve uma privatização generalizada. Pois bem, hoje, o mercado bancário, 5 bancos concentram 85% do mercado bancário. A taxa de juros continua nas alturas para o consumidor, para a classe trabalhadora, para o pequeno e médio comerciante. O spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo e privatização significou concentração de capital, não aumento da concorrência. Comunista tá usando óculos. Comunista usando óculos, usando Nike, usando Vans. Riqueza, boa noite, irmão. Boa noite. Não redução de preço, não melhora de serviços. Segundo exemplo, de 1996 a 1998, o governo FHC fez uma rodada em massa de privatização da distribuição da energia elétrica, começando com a Elcélsia do Espírito Santo, e pegou, por exemplo, a Celp lá de Pernambuco. A distribuição da energia elétrica, meu povo, é toda privatizada, de norte a sul do Brasil. Eu pergunto a você, ficou mais barato a energia elétrica? O serviço ficou mais eficiente? Melhorou? Faz mais de 30 anos que todo o parque elétrico de distribuição do país é privatizado. Melhorou? São perguntas básicas que nesse debate nunca são respondidas. Por fim, para passar a palavra para vocês, cumprindo o prazo de 4 minutos, a dúvida fundamental: qual é o país hoje da OCDE que não opera com déficit? Qual é o país da OCDE que tem superávit? Porque ele fala assim, rombo nas contas públicas. A China é o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico do século XXI. A China opera há mais de 20 anos com déficits fiscais seguidos, uma taxa de juros baixa. Mesma coisa do Vietnã. Qual é o país da OCDE que hoje ele não opera com déficit e tem superávit fiscal? Salve, salve, galera. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, pensem em se inscrever, ajuda a gente a crescer esse projeto aqui, curte, comenta, compartilha, vai estar me ajudando demais. Muito obrigado, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Salve!